Fala comigo, meu querido aluno, tudo bem com você? Espero que sim, espero que tudo esteja maravilhosamente bem aí do outro lado. Chegando aqui, o seu professor de maior capital estético desta instituição de ensino, professor Rodolfo, seu professor de informática aqui no Monster Concurso, tá beleza? E hoje nós vamos trabalhar aqui o quê? Uma dica da PPMG, tá beleza? Então hoje nós vamos trabalhar com uma dica, na verdade vão ser várias dicas, tá? Quem já me acompanha há algum tempo, né? Faz favor de já ir deixando o like aí, né? Já sabe como é que é a nossa aula aqui. Então vão ser várias dicas, não vai ser uma dica não, vão ser várias dicas dentro de Word e Excel, tá beleza? Não temos o edital no momento em que eu gravo essa aula, mas é bem provável que esses dois tópicos venham a ser cobrados. No momento em que eu gravo essa aula, já temos a banca escolhida, Selecom, tá beleza? A não ser que aconteça alguma coisa, essa será a nossa banca do nosso concurso, tá? E aí eu já trouxe questões desta banca para nós resolvermos sobre o Word e o Excel, tá beleza? Então, até o momento desta gravação, a Selecom é a banca oficial do concurso da PPMG, tá beleza? Então já pode começar aí. Você que está do outro lado já pode começar a resolver questões em massa da Selecom, tá? Não tem muitas questões, mas pode começar, já pode ir aí pesquisando aí, já pode indo lá nos materiais do Monster e tudo mais, tá certo? Então, hoje aqui a nossa dica, né? Ela vai, como sempre tem sido, vai ser dividida em dois blocos, tá? No primeiro momento nós vamos ver Excel, tá? Nesse primeiro momento a gente vai trabalhar e ver o Excel, depois nós vamos trabalhar para o Word, tá certo? Então, vamos lá. Detalhe, hein? Se você está aí no YouTube, dá o seu like, inscreva-se no canal, tá beleza? Nos comentários a gente sempre tem o curso da PPMG, para você que quer comprar o pacote específico da PPMG, a gente também tem a assinatura Monster, tá beleza? E eu tenho o Instagram que eu fico postando conteúdo para vocês lá, disponibilizando material e tudo mais, tá certo? Então, só mandar um alô lá, tá certo? E no final a gente volta falando mais um pouquinho sobre o Monster Concurso, certo? Então nós vamos começar, para quem está aí do outro lado e está vendo uma aula minha pela primeira vez, vai descobrir que eu gosto de dar aula, né? E de ensinar o conteúdo sempre com base em questões, principalmente se for questões da banca que vai fazer o concurso. Por quê, galera? Porque na hora da prova você resolve questões, tá? Na hora da prova você não vai fazer... Você pode até fazer uma dissertação ou um estudo de caso, tá? Mas grande parte, a primeira parte da sua prova, ela é resolução de questões, tá beleza? A banca, ela não quer um especialista em legislação especial penal, direito constitucional, direito administrativo, em direitos humanos. A banca, ela não quer um especialista, ela não quer um estudioso dessa matéria, não quer um técnico em tecnologia da informação. Ela quer uma pessoa que saiba resolver problemas, tá? Então, se atentem sempre a estudar e resolver questões, tá? Porque quando você estuda, você vê o conteúdo e resolver questões, você aprende como a banca cobra, tá beleza? Então, aprendem isso, se atentem para isso. Sempre resolvam questões. E nas minhas aulas, principalmente nas dicas, eu gosto de trazer muitas questões para nós explorarmos como a banca cobra, tá certo? E aqui, ó, a gente de cara, já vou dizer para vocês um padrão da Selecom para a parte de Excel. Olha só, se preparem para ter questões como essa na sua prova, tá beleza? Se preparem. E assim, a Selecom não tem medo de cobrar coisa um pouco mais pesada. A Selecom fez um concurso de guarda municipal, cara, que a parte de Excel era pesadíssima, tá? Então, se vier, sempre vem uma questão de Excel aí na prova, tá? Dentre as 5 de informática, é bem provável que venha uma questão de Excel, tá? E se prepare para a banca cobrar algo pesado, tá? Porém, nós vamos ver aqui, eu vou falar para vocês o que é importante que vocês saibam, tá? Então, aqui a banca, ela gosta muito desse tipo de questão, que ela vai trazer uma planilha com dados e ela vai aplicar fórmulas, funções nesta planilha, gerar resultados, tá? E a partir daí ela vai perguntar qual que é a fórmula, qual que é a função, para que nós conseguimos ter estes resultados aqui, que estão em tela, tá beleza? Então,
A gente já tem aqui, ó, uma planilha, ó, que ela fala o quê? Especialidade. Aí nós temos as especialidades, ó. Basicamente nós temos 3, ressonância, tomografia, pediatria. O total, né? A quantidade provavelmente aqui seria de exames, né? Que a gente tem a quantidade de exames, aqui a gente tem um total, né? Por especialidade, aqui a gente tem um total geral, e aqui nós temos os colaboradores que provavelmente lançaram esse exame ou que fizeram este exame, tá? E aqui nós temos os meses nos quais esses exames foram feitos. Então nós temos uma tabela de dados aqui, tá beleza? E aí nós vamos ver o que a banca quer em cima dessa tabela. Olha só, a planilha a seguir foi criada no Excel BR, tá beleza? Para contabilizar a quantidade de atendimentos nas células de 27, 28 e 29. Sempre que a banca falar, venham aqui e achem, ó, contabilizar a quantidade de atendimentos, tá? Então, ó, D, tá? 27. Então, ela tá aqui, ó. Aqui, ó, ela tá totalizando, tá? Então, aqui, ó, o total de atendimentos de ressonância é 300, que tem aqui, tá? Ó, ela tá fazendo a contabilização aqui, ó, deste intervalo, certo? Total de tomografias, 290. Total de pediatria, 300, tá beleza? Foi empregada a função soma-se. Então, para fazer essa contabilização, foi empregada a função soma-se, usando o conceito de referência absoluta, tá beleza? Então, nós já demos 2 pontos, a função soma-se e a referência absoluta. Para finalizar, foi inserida em D30 uma expressão que adiciona os valores D27, D28 e D29, que adiciona, né? Então, basicamente, essas funções aqui, ó, o valor delas vem daqui, tá beleza? Então, o valor dessas 3 vem daqui, e o valor desta aqui, ó, que é a D30, vem dessas 3. Esse adiciona seria o mesmo que soma, né? Então, ela faz a soma dessas 3 ali, beleza? Então, isso aqui seria a soma. Então, nós temos adiciona, tá? Esse adiciona aqui. Então, nós temos soma-se, referência absoluta e a função soma aplicada aqui. Aqui também é a função soma aplicada, só que para este intervalo aqui todo. Os valores são iguais, tá? Vamos lá. Olha só. As expressões inseridas em D29 e em D30 foram respectivamente. Então, olha só, ele quer saber quais foram as expressões inseridas aqui, ó, em D29, tá? Então, gravem esse intervalo. D29, ó, aqui, e D30. Então, ele quer saber exatamente o que está escrito aqui em D29 e o que está escrito aqui em D30, tá beleza? Então, vamos lá. Olha só, ele nos falou que a função utilizada é soma-se, tá beleza? Ó, quando a gente vem aqui, ó, D27, 28 e 29, soma-se. Então, aqui eu já tenho a função soma-se, tá beleza? Então, vamos aqui, ó. Vamos aqui, deixa eu só ver um... Tá, beleza. Vamos aqui, ó, soma, tá? Soma-se, tá? Então, essa foi a função ali que ele já colocou pra gente. Ó, nós vimos também, deixa eu jogar essa soma-se para cá, que ela vai ser um pouco maior. Então, a soma-se tá aqui, ó. Soma-se, beleza? Então, ó, nós já vimos que aqui, ó, nós temos aqui a primeira e aqui nós temos a segunda função, a primeira, segunda, ó, tá em linhas separadas. Então, nós já vimos que todas aqui utilizam soma-se, tá beleza? Então, aparentemente todas estão corretas. Aí, a questão ela fala que na D30 foi inserida uma expressão que adiciona os valores de D27, 28 e 29, tá beleza? Então aqui, ó, ela utilizou essa função que adiciona, que soma esses valores, é a função soma, tá beleza? A função soma. E aí, para eu somar, né, o intervalo, ó, vou jogar a função soma aqui, ó, a função soma. O
que acontece com a função soma? Eu tenho que passar o intervalo ou os valores de soma. Eu tenho duas maneiras, né, de somar D27, 28 e 29. Eu poderia fazer assim, ó, D27, tá beleza? Ponto e vírgula, D28, ponto e vírgula, D29, tá certo? E aqui, ó, eu estou somando estas três células. Atenção, galera, este ponto e vírgula indica I, tá certo? Este ponto e vírgula indica I. Então, soma D27 e D28 e D29. Vamos ver se tem alguém que corresponde a isso, ó. Aqui a gente não tem nenhuma que corresponde, tá beleza? Então essa é a primeira opção. A segunda opção seria o soma, tá beleza? D27 até D29. Tá beleza? Isso aqui é a até. Tá beleza? Então, essa aqui, o I, ela vai adicionar valores individuais, tá? Ela vai adicionar valores individualmente. Deixa eu colocar aqui, individuais. E aqui, ela vai somar um intervalo. Então aqui a gente já vai conseguir eliminar algumas opções a partir da função soma. Então, ou nós somamos 27, 28 e 29, ou nós somamos o intervalo de 27 a 29, tá beleza? E para chamar o intervalo é 2 pontos, tá beleza? Se eu coloco ponto e vírgula, eu estou falando que é para somar 27 e 28 e 29. Se eu coloco 2 pontos, eu estou falando o intervalo de 27 a 29, tá beleza? Então, olha só, esta aqui, ó, soma D27 até 29, atende ao meu critério. Soma D27 e 29. Isso aqui já tá errado, tá beleza? Ó, essa aqui não vai. Tinha que ter 28. Então a gente já tira esse camarada da questão. Já tiramos uma aqui, tá certo? Olha só, soma D27 até 29. Essa aqui tá correta também, beleza? Isso aqui tá correto. E aqui nós temos soma D27 e 29. Mesma coisa. I 29 tá errado. Tinha que ser I 29, I 28, ó, I 27, I 28, 29. Não importa a ordem, poderia ser em qualquer ordem, tá? A ordem dos tratores não altera o viaduto. Logo, essa aqui tá errada também. Então a gente já eliminou aqui, ó, duas alternativas. Tá beleza? Por quê? Porque nós vimos que tem uma função mais simples, que é a soma, fomos atrás dela, vimos quem atende a esse critério, e agora nós vamos partir para a função mais difícil, que é a função soma-se. Tá beleza? A função soma-se, ela é a função soma, ela vai somar valores, tá beleza? Em um intervalo baseada, tá? Baseada em uma condição, tá beleza? Vai ser baseada em uma condição. Tá? Então a função soma-se, ela vai somar valores baseada em uma condição. Deixa eu apagar aqui. Então o que acontece? Ó. Tal. Beleza. Agora nós vimos aqui, essa aqui que vai... Deixa eu só colocar aqui para separar. E aqui, ó. Tá? Certo. Aqui, ó. Esse aqui e essa aqui, que sobrar. Tá. Então a função soma-se, ela soma valores baseada, vai somar esses valores com base em uma condição. Então eu vou passar o intervalo que eu quero verificar, né? O intervalo que eu quero fazer a verificação dos valores, tá beleza? Então eu passo o intervalo no qual eu quero fazer a verificação dos valores. Eu passo qual que é o critério, tá beleza? Eu vou passar qual que é o critério e eu vou passar um intervalo de soma. Eu tenho a opção de passar um intervalo de soma, tá beleza? Então a soma-se, ela tem a opção de ter 2 ou 3 parâmetros. Se eu tenho 2 parâmetros, eu tenho um intervalo do critério, tá beleza? E aí depois eu tenho o critério, tá beleza? E aqui eu tenho intervalo de soma,
tá certo? Então, quando a gente fala da soma si, eu tenho um intervalo no qual eu vou aplicar o critério, tá? Eu tenho um intervalo no qual eu vou aplicar o critério, parâmetro 1, tá? Então, este intervalo eu vou aplicar o critério. Aqui eu tenho o critério, tá? Que é o parâmetro 2. Qual que é o critério? Ah, o valor tem que ser igual, o valor x tem que ser igual ao valor y. O valor z tem que ser igual ao valor j. Enfim, vai ser um critério, vai ser uma condição, vai ser um teste, tá beleza? E aí, ó, eu vou ter aqui um intervalo de soma, que é o parâmetro 3, tá beleza? Então, imagina que eu tenha uma tabela, e aí eu vou aplicar um critério aqui, e aqui eu vou somar com base neste critério, tá beleza? Então, este terceiro parâmetro, ele pode ser ocultado, tá? É tanto que a gente coloca isso aqui, ó, entre colchetes, porque ele é um valor opcional. Se na soma si tiver só 2 parâmetros, este primeiro parâmetro, ele vai ser tanto o intervalo de soma quanto o intervalo de aplicação do critério, tá beleza? Então, quando a gente tem 2 parâmetros, a soma e a aplicação do critério, ela vai ser feita no parâmetro 1. Quando a gente tem 3 parâmetros, a aplicação do critério é no parâmetro 1 e a soma é do intervalo que vai ser passado no parâmetro 3, beleza? Olha só, vamos separar, a gente tem aqui 2 alternativas corretas. Vamos separar com parênteses para a gente saber aqui como é que está a aplicação. Olha só, toda vez que a gente tem uma função, né, e a gente tem esse ponto e vírgula aqui, a gente está separando os parâmetros. Ó, aqui eu tenho um parâmetro, tá beleza? Aqui, ó, eu tenho outro parâmetro, tá beleza? E aqui, ó, eu tenho um outro parâmetro, ó. Aqui, ó, nós temos 3 parâmetros. Aqui, a mesma coisa, tá beleza? Ó, um parâmetro. Outro parâmetro, tá beleza? E aqui a gente tem outro parâmetro, tá certo? Então nós separamos aqui direitinho. Beleza. Aí aqui a questão, ela fala o seguinte, ó. A questão, ela fala o seguinte, que utilizou-se o conceito de referência absoluta, tá beleza? O meu relógio pitou aqui, o conceito de referência absoluta. E aí a gente vai conseguir matar essa questão sem nem resolvê-la, tá? Sem nem fazer a fiel verificação se está certo ou não a construção da fórmula. Só a partir de sabermos o que é a referência absoluta. O que é a referência absoluta, galera? Vocês já devem ter visto aí, né? Várias vezes, né, no Excel, enfim, em alguma planilha, que às vezes a célula, ela vai estar, você vai fazer uma referência a A2, por exemplo, igual a A2, igual a 2, igual a 2, igual a 2. Certo? Isso aqui é o que nós chamamos de referência, tá? Referência. Quando eu vou lá numa célula, eu coloco igual e digito A2, eu estou fazendo uma referência à célula A2. E aí, na célula que eu digitei esse valor, vai me aparecer o conteúdo da célula A2, tá beleza? Aqui, por exemplo, ó, vou trazer aqui, ó. Se eu colocar nesta célula aqui, ó, vamos supor que a D30, que é essa aqui, total, ó, vamos aproveitar. Vamos supor que eu coloque aqui, ó, um igual a D12, que é esse aqui, ó, ressonância, um igual a D12. Se eu colocar igual a D12, eu estou fazendo uma referência relativa, tá beleza? Se eu coloco aqui igual a D12, eu estou fazendo uma referência relativa. E aí, esta célula vai me mostrar o valor de D12, tá beleza? Que vai ser 123. Isso é o que nós chamamos de referência relativa, tá beleza? Referência relativa. Essa aqui é uma referência relativa. E aí, as outras também são referências. Só que aqui nós temos a referência mista, tá beleza? E aqui nós temos a absoluta. Tá? Então, nós temos a referência mista e a referência absoluta. A referência mista, vamos voltar na relativa. Aqui, ó,
quando eu tô... Vou apagar aqui e depois a gente monta de novo. Vou apagar isso aqui pra gente visualizar aqui novamente essa tabela. Então aqui, ó, quando eu tô com uma referência relativa, por exemplo, vamos voltar aqui, ó. Se aqui eu coloco uma referência relativa, tal, igual a D12. Vamos colocar D12. Se eu coloco isso aqui, ó, uma referência relativa, isso aqui é referência relativa. Aqui, se eu pegar este valor, essa célula, e copiar para de cá, esse D12 vai mudar para D13, tá beleza? Se eu copiar, tá beleza? Se eu copiar esse D12, vira D13. Se eu copiar daqui para cá, vira D14. Por quê? Porque a referência é relativa. Existe uma relação de distância, entendeu? O Excel, ele guarda uma relação de distância entre esta célula e esta daqui. E aí, na hora que eu copio daqui para cá, ó, na hora que eu copio daqui para cá, ele mantém essa relação de distância. E aí ele desce para cá. E aí a mesma coisa acontece quando eu copio para cá. Tá beleza? Então é relativa por quê? Porque eu estou com uma distância relativa a essa célula aqui, ó. À medida que eu vou copiando, seja para a direita, né, para a esquerda, para baixo, para cima, ele vai mudando a referência, né, conforme essa relação de distância. Então, a distância relativa, ela sempre muda quando eu copio. Sempre vai mudar a linha e a coluna, relativamente, mantendo essa distância, tá? Relativamente. Pense nisso, é uma distância relativa. Então, se eu descer, copiar esse valor e colar aqui, ele vai manter essa distância relativa e vai trazer esse valor aqui, tá certo? Então, a distância relativa. Se eu copiar o valor, ele vai mudar a linha e a coluna. Então, ela é relativa, ela muda a linha e a coluna, tá? Então, se eu trouxer para cá, por exemplo, se eu trouxer este valor para cá, se eu copiar ele daqui para cá, tá? Ele vai mudar essa distância e ela vai vir para o lado de cá. Tá certo? Então, a distância relativa. Muda linha e coluna. Quando eu copio, muda linha e coluna. Aí a gente tem o que a gente chama de distância, ó, referência mista, tá? A gente tem a referência mista. A referência mista, ela vai fazer o que a gente chama de travamento. Ela vai travar uma coluna ou uma linha, tá? Ela nunca trava os dois. Ela trava ou uma coluna ou uma linha. E aí, para travar, eu utilizo o sinal de cifrão, tá beleza? Para eu travar um valor, eu utilizo o sinal de cifrão. Quando eu falei para vocês, né, a distância relativa, se eu arrastar esse valor para cá, ele vai mudando de linha. Se eu arrastar esse valor para cá, ele vai mudando de coluna. Se eu arrastar esse valor para cá, ele vai mudando de linha em coluna. Então, se eu copio aqui, ele muda a linha e a coluna de referência, e a mesma coisa aqui. A distância, a referência mista, ela vai travar um dos dois. Ou ela trava a linha, ou ela trava a coluna, ou ela trava a linha. Tá beleza? Ou ela trava a coluna, ou ela trava a linha. E aí, por exemplo, se eu tenho aqui, né? Se eu tenho aqui, vamos supor que eu tenho uma referência mista e eu travei, eu tenho uma referência mista e eu travei a linha D12, tá certo? E travei a linha D12. Aí, olha só, a linha D12 é essa. Eu posso copiar este valor para cá, tá beleza? Eu posso vir e copiar este valor para cá, tá beleza? Cópio. Eu posso vir e copiar esse valor para cá. Na hora que eu copiei esse valor para cá, eu mudei de linha. Eu saí da linha D27 para D28. Se fosse a referência relativa, tá beleza? Ele ia mudar de letra para D13. Porém, eu estou na referência mista e eu travei a linha. Logo, ele vai continuar com a referência na linha D12. Tá beleza? Ele vai continuar com a referência na linha D12, porque eu travei a linha. Então, eu posso descer para as linhas abaixo, tá beleza?
que eu vou continuar fazendo referência à linha 12. Porém, se eu mudar de coluna, se eu vier para a coluna C, para a coluna B ou para a coluna E, eu vou fazer referência ao valor da linha 12 na coluna D, na coluna C, na coluna E e assim sucessivamente, porque eu travei a linha naquele caso, eu travei a linha de referência. Se eu travar a coluna, eu posso mudar a coluna, porém eu não vou mudar a coluna de referência, eu só mudo a linha. Então, quando eu travo a linha, então eu posso arrastar, copiar aquele valor e mudar de linha, que eu vou estar sempre fazendo referência à linha que está travada, no caso aqui, a linha 12. Quando eu travo a coluna, tá? Eu posso mudar de coluna, que eu sempre vou estar fazendo referência à coluna travada, no caso, a coluna A. E aí eu posso ir para a linha 2, para a linha 3 e para a linha 4. Isso a gente chama de referência mista, tá beleza? E aí a gente tem, por último, o que a questão falou, que é a referência absoluta, tá beleza? A referência absoluta. Se absoluta. Se muda tudo, tá? Se muda tudo, que é a referência relativa. Mudou de linha ou de coluna, altera. Se o mista, se eu travar a linha não muda. Se eu travar a coluna não muda. O absoluto eu travo a linha e a coluna. Tá beleza? Então, no referência absoluta, eu travo a linha e a coluna. Tá beleza? E aí, eu posso copiar esse valor para qualquer lugar da célula, que ele sempre vai estar fazendo referência a este camarada. Nunca vai mudar. Eu posso copiar, se eu inserir esse valor aqui e pegar aqui na alça e arrastar, vai continuar fazendo referência a este valor. Se eu copiar e colar em outro lugar, vai continuar fazendo referência, porque a referência é absoluta. Imagina que você tem uma tabela, né? Que essa tabela ela tem um fator de multiplicação. E aí eu quero que todo mundo, por exemplo, multiplique por esse fator de multiplicação que está nessa célula. Então eu vou fazer uma referência absoluta, beleza? Porque aí eu posso copiar a minha fórmula para outras células, porém a referência ao fator de multiplicação será sempre absoluta, beleza? Então a referência absoluta, ela quer dizer que eu sempre vou fazer referência a esta célula aqui, por mais que eu copie, que eu cole, que eu mude de localização. Logo, olha só, nos tinham sobrado, né? Aquela hora, nós tínhamos eliminado este camarada e este camarada, tá? Esses dois estavam fora já, tá beleza? E aí nos sobrou um camarada que é o único que tem, ó, utilização do cifrão, que é a letra C, tá beleza? O correto é a letra C, tá certo? Isso aqui é a letra C. Aqui eu tenho um resumo, né, da fórmula para vocês, né? O intervalo de procura, né? Então é aonde eu vou aplicar a fórmula, o meu critério, tá? E aqui o intervalo de soma. Tá beleza? O intervalo de soma, ele pode ser omitido. Então, o intervalo que eu vou procurar, né? Procurar o quê? Procurar o meu critério, o critério que eu vou aplicar, tá beleza? E aqui eu posso ter um terceiro valor, que é o intervalo de soma. Se eu não colocar este terceiro valor, tá beleza? Se eu parar aqui, tá certo? O intervalo de procura também será um intervalo de soma, tá beleza? Então, essa é a nossa questão soma-se. Então, galera, fiquem atentos que isso aqui é uma questão que a Selecom, um tipo de questão que a Selecom cobra nas suas provas, tá beleza? Aqui, no caso, essa questão, ela parece ser bem difícil, tá? Mas, olha só, a gente conseguiu chegar à resposta dessa questão sabendo que para eu somar o intervalo, eu preciso de 2 pontos, tá? E que se eu utilizar ponto e vírgula, eu vou estar somando valores individualmente. E sabendo que o cifrão, que é responsável por travar, tá? Usem essas palavras, por travar uma referência, tá ok? O cifrão, ele trava essa referência, tá? No final das contas, a gente nem precisou montar, né? A gente nem precisou montar
a regra, tá? A gente nem precisou montar a fórmula que foi aplicada, mas só sabendo que o cifrão é responsável por gravar a referência, tá beleza? E aí a gente chegou à resposta que é a letra C. Mas tá vendo como a banca ela faz esse terror? Detalhe, você que tá vendo essa dica. Banca Selecom gosta muito das funções soma, tá? Se, soma-se, tá ok? Família, conte, tá beleza? Família, conte, tá? Conte-se, continuum, tá? Família, conte. E funções de mínimo, tá? Máximo, tá ok? São funções maior, menor, né? Maior, tá ok? Menor, são funções aí que a banca gosta sempre de tá cobrando, tá? Então é bom vocês saberem essas funções aí que vocês vão se dar muito bem, tá certo? Seguinte, galera, fazer uma pausa aqui e a gente volta aí falando de quê? A gente vai voltar falando de nossa maravilhosa parte de Word, tá certo? Então, dá uma pausa, toma um café, bebe uma água, descansa, dá aquela espichada aí e a gente já volta. Vamos falar aqui de Word, como a banca cobra, tá? Que nós vimos o tipo de questão que a banca gosta, como a banca gosta de trazer o Excel, tá? Gravem isso. Uma planilhazinha aqui, tá? E ela vai aplicar alguma fórmula a essa planilha, tá beleza? Alguma fórmula a essa planilha. É quase sempre assim que a banca traz esse tipo de questão, beleza? Então, vou ficando por aqui, a gente se vê daqui 5 minutinhos, tá beleza? Eu te espero de novo para nós continuarmos aqui no Monster com Concurso, tá beleza? Até daqui a pouco. E aí galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Santos, sou daqui de Água Formosa, sou policial penal, fui um dos primeiros alunos do Davi, do Monster, lá no começo, quando tudo começou. O Monster Concurso abriu as portas pra minha vida, né? Tipo assim, me deu uma perspectiva de vida. Se não fosse o Monster Concurso, eu não estaria onde eu estou, não. Assim, devo muito, né, à equipe, porque igual eu não sabia nada, não tinha conhecimento nenhum de direito. Claro que tem a minha dedicação, mas se não fosse por eles, eu hoje não estaria aqui. E é um sonho estar aqui, fico muito feliz, honrado. Além de tudo, fiz muitos amigos nessa caminhada toda aí, né, com os professores, né, com a equipe. Ô Robson, vai assistir o que hoje? Ah, cara, vamos ver se tem alguma coisa boa aí pra ver? Vamos lá, cheguei. Pegar o controle. Robson, a pipoquinha lá, cara. Pipoquinha pra gente assistir aqui. Demorou, né, Lê? Filminho sem pipoca não é filme, não. There's no doubt our attractions will drive kids out of their minds. Grandpa! We're gonna make a fortune with this place. Calma, Robson. Isso não é o que você está pensando. Isso é a maior plataforma gratuita para concurso público do Brasil, Monsterflix, meu querido. É isso mesmo, Thaleson Faleiro. Sem anuidade, sem mensalidade. Simples assim e de graça, moleque. Olha, é só acessar www.monsterflix.com.br, cara. Vamos lá. Olá, Robson. Bem melhor que futebol. Aulas gratuitas, atualizadas, com os melhores professores do Brasil e ainda mais. Tudo de graça, filho, gratuito. Não perca tempo e adquira agora mesmo a nossa assinatura ilimitada.
São vários conteúdos para você mudar de vida em 2021. Acesse agora www.monsterconcursos.com.br ou fale conosco através das nossas redes sociais. Aqui é Monster, tudo nosso e nada deles. Fala comigo, meu querido aluno. Estamos de volta, professor Rodolfo, aqui no Monster Concursos, para continuarmos a nossa dica. Agora nós vamos pegar a parte de Word, tá beleza? Então vamos dar a diquinha para você e vamos falar agora de Word, tá certo? Vou trazer aqui para você um padrão de cobrança aí que a banca sempre gosta de fazer em suas provas. Seguinte, ó, no Word BR, 2 recursos devem ser empregados com as seguintes finalidades. Um atalho de teclado destina-se a converter uma palavra ou frase selecionada em maiúsculas para minúsculas e vice-versa, tá beleza? Um ícone deve ser acionado por meio do mouse para aplicar o sombreamento, ou seja, mudar a cor através do texto, parágrafo ou célula da tabela selecionada. Então, ele quer saber qual que é o ícone, tá? Então, qual que é o ícone de sombreamento? E ele quer saber qual que é o atalho, tá beleza? Para converter uma frase em maiúscula para minúscula e vice-versa. Tá certo? Então, olha só, primeira coisa. O que é muito comum da Selecom na parte de Word é fazer esse tipo de cobrança, tá? A Selecom faz esse tipo de cobrança recorrentemente em suas provas. Então, ela vai te perguntar o ícone de um e o atalho de outro. É muito comum, tá beleza? Às vezes a banca pergunta o ícone, o atalho e às vezes a localização, o nome da ferramenta também, tá? Então é muito comum a banca trazer isso. Detalhe, mais importante, também muito importante, a banca, ela gosta muito de cobrar, tá? Cobrar no Word, tá ok? Vamos colocar em azul, né? Porque o Word é azul. Ela vai cobrar, tá beleza? No Word, então, olha só. Lá no Excel, eu já dei a dica para vocês das funções que a banca gosta de cobrar, tá? Eu já dei a dica das funções e de como a banca ela vai trazer. Vocês viram aquela questão lá, anterior do Excel, que eu demorei para responder, tá? Porque a gente explanou os vários meandros que aquela questão apresenta, mas aquela questão a gente resolvia com 2 conhecimentos. O conhecimento do ícone, que nós utilizamos para fazer a referência absoluta, do ícone não, né, do caractere, e a utilização, né, do ponto e vírgula ou dos dois pontos na seleção de valores para compor a função soma, beleza? Então, com esses 2 conhecimentos, a gente já resolvia aquela questão. Mas eu dei uma explanada para a gente mostrar todo o universo que envolve aquela questão. E aqui, ó, eu vou mostrar para vocês todo o universo que envolve essa questão que a banca gosta de cobrar. Então, a banca, ela vai cobrar o quê? Um atalho, tá beleza? Um atalho, tá? Mais um ícone, tá? Muito comum. E aí, ó, vai cobrar, às vezes, o nome de uma ferramenta, tá? Às vezes ela cobra o nome de uma ferramenta, tá? É muito comum a Selecom fazer isso. Atalho e ícone um atalho e ícone aplica uma formatação e atalho e ícone. Isso é comum. Às vezes ela ainda traz o nome de uma ferramenta, alguma coisa do tipo. Mas isso aqui é muito comum, tá? Outra coisa, aqui ela só descreveu, tá? É muito comum ela trazer o quê? Trazer o texto, tá? Formatado. Beleza? É um padrão da banca,
trazer o texto formatado e descrever a formatação. Então é um padrão da banca descrever a formatação como ela fez aqui. Mesmo às vezes quando ela traz o texto, ela descreve este texto formatado, tá? Mas pode ser que ela queira inovar e não traga mais a descrição do texto. Para quê? Para aumentar o nível de dificuldade. Aí você vai ter que identificar no olho, tá beleza? E aí a gente tem as guias, tá? As guias que a banca vai gostar de cobrar, as guias nas quais as bancas pegam as ferramentas tanto de atalho quanto de ícone, as mais cobradas, tá? As mais cobradas, tá? Página inicial, beleza? A parte de fonte ali, muito cobrado. E na guia inserir, tá? E na guia inserir. Então, a banca ela vai gostar muito, né, de pegar os ícones e os atalhos da página inicial, como um todo, mas principalmente na parte de fonte, tá beleza? E os ícones e os atalhos da guia de inserir. Na guia de inserir vai ser mais ícones, tá? Aqui vai ser, ela vai cobrar mais os ícones, tá? Ela vai cobrar mais os ícones. Agora, na página inicial, ela vai cobrar tanto os ícones quanto os atalhos, tá? Cobra tanto os ícones quanto os atalhos. Então fiquem com isso em mente aí, que é o que a banca gosta de cobrar. Então vocês precisam estar afiados nisso aqui, ó. Tô falando para vocês que é o que vocês precisam estar afiados no Word, tá beleza? Então, ela falou assim, ó, um atalho do teclado que destina a converter uma frase em maiúsculas para minúsculas e vice-versa. Esse aqui talvez seja um pouco mais difícil de vocês pegarem, mas o atalho para isso é o Shift F3, tá beleza? Então o atalho para isso é o Shift F3, tá? A gente já elimina esses dois aqui. Então esses dois aqui tá fora, tá beleza? Ó, o ícone deve ser acionado por meio do mouse para aplicar sombreamento, ou seja, mudar a cor atrás do texto, tá certo? Atrás do texto. Este A, ele muda a cor da fonte, tá beleza? Este aqui é a cor da fonte, que é a cor do texto, tá beleza? Esse cara aqui, ele muda a cor do texto. O balde é que muda o que está por trás, tá beleza? Ele vai pintar o fundo do elemento, tá? Então, o balde, ele pinta o fundo do elemento. Logo, a gente tem como correta a letra D, tá beleza? Shift F3 e D, tá beleza? Professor Rodolfo, eu consegui identificar, eu parei aqui, ó, eu consegui identificar que essa aqui tá errada, tá? E aí eu eliminei essa por causa do A, mas eu não saberia dizer qual que é o Ctrl e qual que é o Shift, qual que seria o certo. Galera, pensa assim, a gente não tem nenhuma tecla de função, né, que é essa F3 aqui, no Word, tá? Nós não temos nenhuma tecla de função que me vem aqui da cabeça aqui, tô matutando aqui, que seja ligada ao Ctrl, tá beleza? Então a gente não tem tecla de função ligada ao Ctrl, a gente não tem atalho que utiliza tecla de função e Ctrl, tá? Então a gente não tem esse tipo de atalho aqui na minha cabeça aqui, ó. Não tem esse tipo de atalho aqui, tá certo? Então Ctrl F3 não faz nada, tá beleza? O que faz é o Shift F3, tá beleza? Pensa que o seguinte, o Shift, ele muda a função, né? O Shift, pensa o seguinte, o Shift, ele tem o objetivo de mudar a função daquela tecla. Então, por exemplo, se você está no Word e você coloca Shift A, deixa de ser minúscula para ser maiúscula, tá beleza? E a tecla de função, ela tem já uma função específica embutida nela, né? Por padrão, essas teclas, né, nos sistemas operais e nos aplicativos, ela já tem uma função. Quando eu utilizo o Shift, eu estou mudando a função dessa tecla, a função padrão, beleza? Então pense nisso, o Shift
F3, ele muda a função de uma tecla de função, tá certo? Então, sempre quando eu for fazer uma combinação da tecla de função, vai ser com o Shift. Por quê? Porque essa tecla de função, ela já tem uma função, pense assim, ela já tem uma função. Esse F é de function, né? Function 1, function 2, function 3. E aí eu uso o Shift para mudar essa função. Assim como eu uso o Shift para colocar maiúsculas e minúsculas, tá? Por quê? Porque eu mudo a função, tá certo? Se eu só estou digitando normal sem o Caps Lock, ela é minúscula, Shift muda a função para ser maiúscula, tá beleza? Então, correto aqui é o Shift, tá certo? Então, aqui, ó, como eu disse para vocês, tá beleza? Que a banca gosta muito de cobrar, tá? Página inicial, certo? Fonte, tá certo? Ó, aqui nós temos a cor da fonte, maiúsculas e minúsculas, tá beleza? Ó, negrito, itálico, sublinhado, subscrito, sobrescrito, tá beleza? Ó, as opções de maiúsculas e minúsculas que nós temos a primeira letra da frase como maiúscula, nós temos essa opção, nós temos todas as letras em minúsculas, todas as letras maiúsculas, nós temos como colocar a primeira letra de cada palavra em maiúscula, tá beleza? Só que nesse caso, as preposições, né? Nesse caso, as preposições não ficam em maiúsculas, não ficam em letras maiúsculas, tá? Mas as palavras, os substantivos, os verbos, enfim, vão todos ficar em letras maiúsculas, pronomes também. E a gente tem a opção o quê? De alternar, né? Alternar maiúsculas e minúsculas, tá beleza? A gente tem essa opção aí de alternar entre maiúsculas e minúsculas. Todas as opções que a gente tem aqui. Se você for apertando Shift F3, tá? Se você tem um texto, João, tá certo? João. Você seleciona esse texto e você for apertando Shift F3 em cima desse texto, ele vai aplicando cada uma dessas opções aqui dita, tá? A parte do sombreado está em parágrafo, tá? Eu esqueci de falar também, parágrafo é outro que a banca gosta muito de cobrar, tá? Parágrafo aqui nós vamos ter recuo, espaçamento entre linhas, tá beleza? Os tipos, né, de posicionamento, de alinhamento, né? Nós vamos ter os tipos de alinhamento, enfim, a banca ela gosta muito de cobrar esse tipo de coisa aí na prova, tá certo? Olha só, no Word do pacote Office 2016 BR, beleza? Para aplicar subscrito, tá? Alinhamento centralizado e verificar ortografia e gramática, deve-se acionar um ícone, um atalho e um teclado de uma tecla de função que são respectivamente. Olha só, essa questão aqui, ela traz algumas coisas pra gente. Então, ela traz, ó, deve-se acionar um ícone, tá? Um atalho do teclado, ó, um ícone, um atalho de teclado e uma tecla de função. Lembra que eu falei com vocês das teclas de função? F1, F2, F3, função, function key. Ela já tem uma função embutida nelas ali, tá? O sistema operacional já coloca uma função embutida nelas. Então você vai ver que praticamente todo aplicativo que você usa, o F1 ele é para quê? Para ajuda, por exemplo. É uma função, o F1 é para ajuda. Então, quando eu quero mudar a função da tecla de função, eu uso o Shift, tá beleza? Então, olha só. Para aplicar o subscrito, alinhamento centralizado e verificar a ortografia. Ele deve-se acionar um ícone, um atalho, um teclado, respectivamente, tá beleza? Respectivamente. Então, para aplicar o subscrito, ó, eu vou marcar cada um de uma cor. Para aplicar o subscrito, ó, ele quer um ícone, tá beleza? Então ele quer um ícone. Então, primeiro eu vou ter que ter o quê? Um ícone, tá? Um ícone do subscrito. Tem que ser na ordem, tá? Não, tá sobre, não, é sub. Eu coloquei sobre, é subscrito. Então, tem que ser na ordem. Primeiro tem que ser o ícone do subscrito. Depois, ele quer o quê? Alinhamento centralizado. Então, vamos colocar aqui, centralizado. Ele quer o quê? Um
atalho, tá certo? Segundo, é um atalho, tá? Que vai fazer o quê? Centralizado. Tá certo? E o terceiro é uma tecla de função, que é verificar ortografia e gramática. Ele quer uma tecla de função. Tá beleza? Uma tecla de função, tá? Ortografia, e gramática. Tá? Ortografia e gramática. Então, prestem atenção neste respectivamente, tá beleza? Porque o respectivamente, ele nos diz que nós devemos manter esta ordem. Às vezes a banca pode trazer todas essas opções, mas fora dessa ordem. Se trouxer fora da ordem, está errado, porque o respectivamente implica nesta ordem, tá beleza? Então a gente tem que manter a ordenação. Primeiro um ícone, depois um atalho, depois uma tecla de função. Aqui, ó, em todas as opções, eu já passei o olho aqui e já vi que nós temos o quê? Todas as opções, nós temos o que seria o ícone, a tecla de atalho, tá beleza? Nós temos aqui o que seria o ícone, tá? Aqui nós temos a tecla de atalho, tá? E aqui nós temos a tecla de função, tá beleza? O ícone de subscrito para todos está correto, tá? Esse aqui é o ícone de subscrito. É o X, tá? É o X com um doisinho para baixo. Esse é o sub, tá beleza? E a gente tem o sobre, tá? O sobrescrito, que é o X elevado ao quadrado, tá beleza? O sobrescrito e o subscrito. O X com um 2 abaixo da sua linha, né, de escrita é o subscrito e o X com 2 acima da sua linha de escrita é o sobrescrito, tá beleza? Então, aqui todos estão certos. Nós temos o atalho para centralizar, tá? Para o alinhamento centralizado. Galera, Ctrl C é de copiar, tá beleza? Ctrl C é de copiar, copy, tá beleza? Então, não vamos cair nessa, tá? Ctrl C, Ctrl V. Logo, aonde tem Ctrl C, tá? Tá errado. E aí, vai para a tecla de função, tá beleza? E aí que o bicho pega. Nas teclas de função, tá? Nas teclas de função, aonde eu verifico ortografia e gramática é a partir do F7, tá beleza? O F7 que vai me fazer verificar a ortografia e a gramática, tá beleza? E aqui, ó, o correto é a letra D, tá? Aqui eu trouxe para vocês as principais, né? As principais teclas de atalho. Ó, F1, tá? F1 ajuda. F2 move a palavra selecionada. Shift F3, tá? É o que nós vimos anteriormente, alterna o texto selecionado entre maiúsculos e minúsculos. F4, repete o último comando executado, tá? Então, o F4, tá? Ele vai repetir esse último comando, tá certo? F5, abre a janela de ir para, uma janelinha que tem lá para você movimentar aí dentro da aplicação. F7, verifica a ortografia. Shift F7, mudei a função do F7. Abre o dicionário de sinônimos e F12, abre a opção salvar como, tá beleza? O F12 é salvar como, tá certo? Aqui, ó, nós temos o sinalzinho dentro de, ó, o que eu falei? Fonte, tá beleza? Dentro da fonte a gente tem o subscrito e o sobrescrito, tá certo? Então a banca gosta muito ali, a página inicial dos ícones e das teclas de atalho, né? Que vão estar ali dentro de fonte e dentro da parte de parágrafo, tá? A gente viu aqui, ó, que o Ctrl E, né? É para o parágrafo, tá certo? O alinhamento tá lá dentro de parágrafo. E aqui, ó, mais uma questão. Vou resolver uma questão aqui para nós finalizarmos, tá? Vocês viram, né? O que eu falei com vocês? Que a banca gosta, o que a banca gosta de trazer. Ó, o texto da figura foi digitado no Word BR, tendo sido realizados alguns procedimentos como a palavra notícias. Então vai ter um texto no próximo slide. A palavra notícias foi usado no recurso que adiciona um toque artístico mediante o emprego de uma caixa de texto.
tá? Então, no Word a gente tem a opção de inserir uma caixa de texto, tá? Apesar de ser um documento de texto, a gente pode inserir uma caixa de texto. E dentro do Word a gente tem uma caixa de texto artística, tá? Uma caixa de texto artística, que é uma caixa de texto específica. A citação Guarda Civil Municipal foi aplicada em negrito por meio de execução de um atalho, tá? Então aqui, ó, de novo, atalho. Ao texto foi aplicado alinhamento justificado por meio de um ícone, tá? Ó, meio de um ícone. Então, o justificado, o ícone, ó, negrito, atalho, tá certo? E recurso. Aqui, no caso, ele quer saber o quê? O recurso, uma ferramenta, tá? Um recurso que adiciona um texto artístico, tá beleza? Um toque artístico ao texto. Então, vamos lá. Aqui, ó, esse aqui é o texto, tá? Então, ó, vamos achar aqui. Esse aqui é o toque artístico, tá beleza? Esse aqui é o toque artístico. Texto artístico. A gente tem aqui o negrito, tá certo? O negrito, ele quer um atalho, né? O negrito, ele quer um atalho, tá? O negrito, ele quer um atalho. Aqui, no caso, ele quer saber o recurso, tá beleza? Qual o recurso, qual a ferramenta? Qual o recurso? Tá certo? E aqui, ó, ele aplicou, ó, o alinhamento, ó. Aqui o alinhamento está justificado, que ele falou, né? Ali o alinhamento está justificado, né? Foi aplicado justificado, isso mesmo. Tá bonitinho aqui, então é justificado, certo? Esse alinhamento aqui, ele quer o ícone, tá? O ícone, certo? O ícone justificado. Beleza? Então ele quer o ícone justificado. Ó, texto artístico. Galera, a galera que é mais nova, né, talvez não conheça, mas antigamente a gente tinha um recurso muito utilizado chamado Word Art, tá beleza? Este Word Art, ele permite ainda, né, que nós criemos vários títulos, né, de texto de forma artística, né? Mudamos a posição das letras, enfim, a inclinação, o ângulo, várias coisas a partir de um texto artístico. O Smart Art, ele vai estar lá na guia inserir, tá? Ele vai permitir com que nós inserimos alguma imagem, algum organograma, algum gráfico, alguma arte que a gente chama de inteligente, tá ok? Então é um Smart Art. O que a gente tem a opção de inserir, né? Formas, tá? Formas prontas como retângulos, quadrados, triângulos, X, sinais de menos, enfim. Nós temos as formas, tá? A opção de inserir formas, que são formas prontas. Nós temos a opção de inserir a Smart Art, que são formas que nós criamos, tá? Como organogramas, gráficos, essas coisas. E Smart Art, tá beleza? Aí ele quer o atalho para o negrito, tá? O negrito é Ctrl, tá? Para a gente ter o negrito, a gente vai ter o Ctrl, tá beleza? Então, ó, aqui tá errado, aqui tá errado, aqui tá errado. De cara, a gente já acertou que é a letra E, tá beleza? E para eu justificar, ó, quando a gente vai alinhar o texto, nós temos o texto alinhado à esquerda, tá beleza? Alinhado à esquerda. Nós temos o texto alinhado à direita, tá? O texto alinhado à esquerda. Esse aqui eu não gosto não, tá ok? Esse texto alinhado à esquerda, eu não gosto não. Então, grava aí o presidente falando que esse texto alinhado à esquerda o presidente não gosta muito não. Esse texto aí é comunista, tá ok? E aqui nós temos o texto alinhado à direita, que é esse texto aí eu gosto. Muito ruim a minha imitação do presidente, tá beleza? Sem cunho político nenhum, só para te ajudar a gravar aí mesmo, tá? Quero mais é que todo mundo se exploda. Então, tá aqui.
alinhado à direita, a gente tem o texto centralizado, tá? O centralizado. Então, o importante é que ele esteja no meio do documento, tá? E a gente tem o justificado, em que as margens serão o quê? Todas iguais. Ó, terminarão certinho, beleza? Então, no alinhado à direita, o lado direito, ó, vai ser certinho, alinhado à esquerda, o lado esquerdo vai ser certinho, centralizado no meio do documento e justificado as margens certinhas, tá beleza? Só a última linha, né, que pode mudar. Se ela acabar aqui, aí ela pode ficar assim, tá? Mas aí esse aqui é o justificado, tá certo? Correto é a letra D, tá beleza? Aqui, ó, como eu disse para vocês, né, a banca gosta, de novo, da guia página inicial, tá? E da guia inserir, tá? Aqui, ó, nós temos a guia inserir, tá beleza? Nossa guiazinha aí, maravilhosa inserir. Aqui nós temos a Smart Art, tá certo? Aqui, ó, nós temos a opção de inserir formas, imagem, tabelas, tá certo? Aqui ainda nós temos quebra de página, página em branco, folha de rosto, tá beleza? Aqui nós temos a opção de inserir gráfico direto, tá? E aqui, ó, nós temos o Word Art, tá? Que é uma opção de nós inserirmos também. Que é uma caixa de texto com um texto estilístico, tá beleza? A gente vai ter um texto com um tom artístico, tá? Aqui, ó, em formas, a gente vai ter a opção de inserir caixa de texto dentro de formas, tá beleza? E aqui a gente tem um texto artístico, Word Art, tá beleza? Galera, essa aqui, ó, foi a nossa dica de hoje, essas dicas, né, para mostrar para vocês como que a banca cobra essa questão do Word e a questão do Excel. A gente viu que a gente aprendeu e agora vocês estão ligeiros aí para a prova, tá beleza? Olha só, espero que vocês tenham gostado dessa dica, tá? Eu vou ficando por aqui, só peço para você que se gostou, se assistiu até agora, deixa seu like, meu querido. Não seja pão duro de like, tá certo? Eu estou aqui mendigando o seu like. Faça isso e deixe o meu dia mais feliz. Fora isso também, descrição, a gente tem link para os nossos cursos, venha ser nosso aluno, tá? Você pode assinar a nossa assinatura Monster, ou então você pode comprar o pacote aí na descrição e você tem 7 dias para testar. Professor, tô quebrado, fudido. Então, vai aí na descrição, tem Monsterflix. Se não tiver na descrição, abre o Google e digita google.com e já coloca lá Monsterflix, tá beleza? Já vai vir para você, você vai acessar, se cadastrar e é a plataforma de vídeos gratuita do Monster para você que quer estudar, tá? Lá a gente só tem vídeo, tá? Os vídeos são organizados por concursos públicos. Então essas aulas que a gente dá aqui, elas são agrupadas lá no Monsterflix para você separadinha, tá? Agora, material completo é na nossa assinatura ou no nosso pacote que tá aí na descrição, tá beleza? Seguinte, faz o seguinte, tem um número aqui do nosso consultor. Só clica aí no link do WhatsApp e tudo mais e conversa com ele, pergunta a ele sobre preço e tal, como é que tá as condições, desconto, pede para ele, conversa com ele, tá? Seja paciente, vai lá, negocia e você vai ser nosso aluno, eu tenho certeza que você vai gostar, tá certo? Então, eu vou ficando por aqui, a gente se vê numa próxima, tá beleza? Foi um prazer inenarrável tê-los aqui, eu espero vocês em mais aulas e mais dicas e a gente se vê, é tudo nosso e nada deles. Até mais!